Esta conferência será gravada agora. Então, novamente, boas-vindas, quero desejar boas-vindas a todos, desejar boas-vindas a Dr. Lucas Bicalho, que com muito carinho programou esse momento com você, com vocês todos, e para que a gente possa dar riqueza, né, e dar andamento e conseguir acolher os usuários que procurarão atenção primária, não apenas agora, nesse mês do Julho Verde, que é um mês para conscientização social, né, conscientização também dos profissionais de saúde, quanto à importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de boca, do câncer de cabeça e pescoço, na verdade, Julho Verde. Então, eu quero mesmo agradecer a presença de todos, agradecer ao Dr. Lucas Bicalho por estar aqui conosco. Dr. Lucas Bicalho é um grande parceiro, né, nessa luta contra o câncer de boca aqui no norte de Minas, que não é de hoje que nós temos buscado alternativas para melhorar a condição de saúde bucal dos usuários, dos pacientes que necessitam do diagnóstico e que necessitam do tratamento e também os que necessitam da adequação do meio bucal, para poder dar continuidade ao tratamento oncológico. Peço desculpas pela minha câmera, viu, pessoal? Estou tendo um problema na minha câmera e não pude levar o computador para corrigir esse problema ainda. Mas eu vou passar a palavra agora para o Dr. Lucas Bicalho, para ele fazer a abertura e já iniciar a aula de hoje. Doutor Lucas, só um minutinho, antes de você começar, deixa eu só fazer alguns pedidos para a turma. Pessoal, então nós vamos fazer assim, Lucas fará a parte teórica, né, e posteriormente ele abrirá para a discussão. A gente gostaria de pedir, fazer algumas recomendações. Manter o áudio desligado, também a câmera, devido à gravação, quando a sua câmera está ligada, a gravação ela puxa a sua imagem para cima o tempo todo. E essa gravação ela vai ser disponibilizada no canal do Lucas, no canal do YouTube. Então não é muito interessante que que todas as câmeras fiquem ligadas, para poder a gente ter uma aula só com a visão dele. E as dúvidas que forem surgindo ao longo da aula podem ser colocadas no chat, que eu vou anotando aqui, ok? E aí, na medida que ele for dando a aula, e vocês podem ir colocando no chat os questionamentos, os comentários que posteriormente eu vou passando para ele. E, ao final, nós faremos o debate, a discussão, o esclarecimento de dúvidas, tá bom? Agradeço mais uma vez quem chegou agora, que tenhamos uma boa aula até, né, a partir de agora, às 10h14. Nossa previsão é que até às 11h14 nós teremos encerrado essa aula, tá bom? Então, Lucas, eu vou passar a palavra para você agora. Fique à vontade. Obrigada. Denise, obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de estar, né, participando desse encontro aqui para poder falar do Júlio Verde e, nesse momento, especificamente sobre o câncer de cavidade oral. Eu queria agradecer a todos que estão presentes. Como a Denise falou, a gente vai tentar depois disponibilizar essa aula no canal do YouTube para que vocês possam rever a aula, né, outros colegas que não puderam participar possam assistir. E, bem, então, me apresentando, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, aqui em Montes Claros. Eu estou em Montes Claros há 3 anos. Eu me formei aqui pela Unimontes, em Medicina e Cirurgia Geral, e Cirurgia de Cabeça e Pescoço pelo Hospital de Câncer de Barretos. Atualmente, eu faço parte da equipe de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Dilson Godinho. Eu deixei aí até o meu telefone de contato, caso alguém, né, precise discutir algum caso, tirar alguma dúvida, mas eu gostaria muito que as dúvidas que fossem surgindo no decorrer da apresentação, que vocês fossem mandando no chat, para que a gente possa discutir. Manda a cidade, pode mandar a experiência, a vivência, as dificuldades que vocês têm, e aquilo que eu puder responder, eu vou fazer isso com o maior prazer. E da mesma maneira, em qualquer outro período que vocês precisarem de alguma orientação sobre esses tipos de casos, eu estou
estou à disposição. Então, hoje, o tema que a gente selecionou foi prevenção e diagnóstico precoce do câncer de cavidade oral. Esse tema de prevenção e diagnóstico precoce é uma luta que a gente vem travando aí já há alguns anos e que a gente intensifica agora no mês de julho, né? A gente, há 4 anos, escolheu o mês de julho como mês temático da Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Essa é uma iniciativa da ACBG, Associação de Câncer de Boca e Garganta, da qual faz parte, como voluntário, e é o 3º ano que a gente faz a campanha em Montes Claros, uma parceria com o Hospital Dilson Godinho, com a Unimontes e diversas outras instituições de Montes Claros que têm nos apoiado. E o objetivo dessa campanha é levar informação, né, tanto para pacientes como para profissionais de saúde. No decorrer da aula que eu vou dar mostrar lesões, falar sobre fatores de risco. E o Júlio Verde, ele surgiu justamente pelo fato de que a gente tem um grande número de diagnósticos em estágio avançado. Vocês vão perceber como que isso é um problema quando a gente vai pensar em cura e como isso causa sequelas nos pacientes quando são submetidos a um tratamento de um tumor avançado. Só um minutinho, deixa eu tentar passar aqui. Lucas, tem uma dica você tem que clicar em cima do slide e aí você vai usar essas setas que tem no seu teclado, essas setas ou para baixo ou para a direita, que aí passa. Ótimo. Isso. Ficou ótimo. A programação para eu fazer aqui nessa apresentação é o seguinte: nós vamos falar tudo sobre cavidade oral, vamos começar com o cenário atual, falar a definição, exame clínico de cavidade oral, prevenção, vou mostrar as lesões malignas, vou falar sobre biópsia, lesões cancerizáveis ou pré-malignas e nas considerações finais a gente vai discutir as dúvidas. Bem, então começando. A estimativa de 2020, feita pelo INCA, é que o câncer de cavidade oral represente a 5ª neoplasia maligna mais comum nos homens, ok? E a 13ª causa de câncer em mulheres. Se a gente olhar essa figura um pouco abaixo ali, a gente vai ver na 9ª posição câncer de laringe. Então, se a gente somar aí cavidade oral e laringe, eles vão subir lá para a 3ª posição. Então, veja como o câncer de cabeça e pescoço é frequente, né? Fica aí atrás de próstata e um pouco atrás de cólon e reto. A título de curiosidade, nas mulheres, o câncer de cabeça e pescoço mais comum é o câncer de tireoide. Ele ocupa a 5ª posição e na região sudeste a 3ª posição. Então, vamos falar sobre cavidade oral. Como eu já falava, por que a gente fez a campanha? Por que ela é importante? No primeiro ano que eu me engajei aqui na campanha do Júlio Verde, foi justamente quando eu tive a percepção que a grande maioria dos pacientes chegavam no ambulatório do SUS em diagnóstico avançado. E isso é um problema, porque quanto mais avançado o estadio, menores são as chances de cura. Maiores são as sequelas estéticas e funcionais, e a gente estima em torno de 10 mil óbitos por ano por câncer de cabeça e pescoço. Então, como eu falava, é uma doença extremamente prevalente, com uma incidência anual aumentando, né, a cada ano, e com diagnóstico extremamente avançado. Então, no ambulatório, a gente recebia a grande maioria dos pacientes nesse estágio. Todos os centros que já fizeram levantamento sobre isso, a gente encontra aqui no Brasil o índice de em torno de 75% dos pacientes dando entrada nos ambulatórios já em estadiamento avançado. E veja como isso é estranho, porque é uma região de fácil acesso ao exame clínico e que manifesta sintomas já nas fases iniciais. Então, o objetivo da campanha é tentar mudar essa realidade, levando informação aos pacientes e aos profissionais de saúde.
Para explicar um pouquinho sobre o comportamento do câncer de cavidade oral, então, como eu coloquei nessa figura, a lesão ela vai começar na mucosa, né? A mucosa da cavidade oral, quando exposta aos carcinógenos, vai desenvolver uma lesão maligna. E o que acontece no decorrer do desenvolvimento dessa lesão é que ela vai infiltrando os tecidos. E à medida que ela vai infiltrando, ela vai ganhando capacidade de fazer metástase ganglionar. O tumor inicial em cavidade oral são tumores pequenos, né? Os tumores iniciais eles geralmente são menores que 4 centímetros e que não têm uma infiltração importante, que a gente vê isso depois no anátomo patológico, depois do tratamento cirúrgico. Quando o tumor ele dá essa metástase ganglionar no pescoço, que é o primeiro sítio de metástase, ele já se torna um tumor avançado. Então, o câncer, quando ele vai evoluindo, ele tem uma evolução natural. Ele desenvolve, ele infiltra, dá metástase ganglionar, e depois da metástase ganglionar, ele dá metástase em órgãos à distância, principalmente pulmão. Então, o nosso objetivo é fazer o diagnóstico na fase inicial, quando ele ainda não deu metástase ganglionar, ou mesmo quando ele ainda não cresceu dentro da cavidade oral, não invadiu mais que um subsítio, ok? A presença de metástase linfática, né, cervical, ela está associada a um decréscimo significativo na taxa de sobrevida. Lembra que eu estava falando lá sobre cura? Então, veja que a sobrevida em 5 anos, com um paciente que tem doença local, né, principalmente quando essa doença ela é inicial, tumor pequeno, é de 82%. Quando essa lesão, mesmo que pequena, ela já dá metástases no pescoço, a sobrevida cai para 43%. Então, um decréscimo de quase 50% na sobrevida. Então, veja como que é importante, quando você fala de cura, você fazer diagnóstico inicial. Para a gente, da cabeça e pescoço, a definição de cavidade oral, ela é um pouco diferente dessa definição que eu vou colocar aqui. A definição que a gente utiliza, ela se baseia, a gente usa dessa definição para fazer o tratamento. Então, para a gente, se um tumor está na língua ou se ele está na amígdala, isso muda a escolha do tratamento. Para vocês entenderem, o tratamento curativo de qualquer câncer dessa região, geralmente ele vai envolver ou uma cirurgia ou uma radioterapia. Nos tumores avançados, você precisa fazer um tratamento multimodal, associar cirurgia com radioterapia. A depender da localização e do estadiamento, você pode escolher se faz cirurgia ou radioterapia primeiro. Por que eu vou usar essa definição que eu vou colocar aqui agora, que é um pouco diferente da que eu uso no dia a dia? É porque essa é a definição do INCA, quando ele estimou aqueles casos de câncer de cavidade oral. E aqui ele vai abranger uma região de muito fácil acesso ao exame clínico. Eu acredito que vai ajudar no trabalho de vocês aí na atenção primária. Então, a definição de cavidade oral, que é controvérsia na literatura, o INCA ele utilizou da seguinte maneira. Ele considerou cavidade oral como os lábios, a boca, a orofaringe e as glândulas salivares. Eu vou especificar cada subsítio desses órgãos e, para a gente, o subsítio também ele é importante quando a gente vai definir o tratamento. Então, os lábios, a gente pode dividi-lo em inferior, onde aparece a maioria dos cânceres de lábio, superior e comissura labial. A boca seria a língua, né, os 2/3 anteriores da língua, que a gente chama de língua oral, o assoalho, que é o assoalho de boca anterior e o assoalho lateral. Esses dois subsítios são onde aparece o maior número de lesões de câncer de boca. A mucosa jugal ou bochecha, a gengiva inferior, gengiva superior, o palato duro, o trígono retromolar. Já a orofaringe é composta pela base de língua, que são o terço posterior da língua, loja amidaliana, direita e esquerda, com seus pilares anteriores e pilar posterior, o palato mole e a úvula, e a parede posterior da orofaringe. Já as glândulas salivares, aqui eu estou levando em consideração apenas as glândulas salivares menores, que estão dispersas aí na cavidade oral.
Bem, sobre patologia, é só para a gente entender qual é o tipo de tumor que a gente está falando aqui. Na região da cavidade oral, existem uma dezenas de tipos histológicos diferentes que podem surgir, tá? 95% das vezes será o carcinoma escamoso, tá? É a grande maioria. Então, quando eu estiver falando aqui de câncer de cavidade oral, entenda-se que a gente está falando de carcinoma escamoso, ok? E 5% das vezes aparecem outras histologias, como tumores de glândulas salivares menores, né, adenoide cístico ou mucoepidermoide, melanoma, sarcoma, linfoma, neoplasias odontogênicas, dentre outros. Bem, vamos falar então do primeiro tema que está no título da aula, prevenção. Como eu já havia dito, uma das bandeiras que a gente tem no Júlio Verde é falar sobre prevenção. Nos 2 anos anteriores, a gente teve a oportunidade de fazer aqui um mutirão de consultas, né? A gente passou o mês de julho inteiro fazendo entrevistas, fazendo em rede social, fazendo divulgação em rede social, e no final do mês de julho a gente oferecia um mutirão de consultas. O objetivo é que os pacientes que tinham fatores de risco fossem consultar para que a gente pudesse avaliar, orientar, ensiná-los a fazer autoexame. E a prevenção, ela busca combater os fatores de risco da doença. O principal fator de risco é tabagismo e etilismo, tá? Então, a principal causa de carcinoma escamoso na nossa região está relacionada a pacientes que fumam ou que bebem há muito tempo. O fator tempo ele é importante, né? Quanto maior a duração da exposição, maior o risco. O fator quantidade também é importante. O tabagismo, quando associado ao etilismo, existe uma sinergia, né, de aumento de risco. E se você fala em prevenção para esses pacientes, o ideal, né, o sonho nosso é que nenhum paciente nem comece a fumar. Mas se ele fuma, que interrompa o hábito o mais precocemente possível. A gente vai observar que com o passar dos anos, o risco de câncer para esse paciente, ele vai se reduzindo cada vez mais até possível de chegar próximo ao risco de uma pessoa que nunca fumou. Então é importante que vocês façam na região de vocês campanhas de combate ao tabagismo, né, procurativa desses pacientes, para a gente tentar combater esse fator de risco, e o tabagismo em suas diversas formas, né? Apesar, né, como eu disse, o fator exposição ser muito importante, mas mascar, cigarro eletrônico, todo tipo de consumo de fumo está associado a um maior risco de câncer de cabeça e pescoço, tá? Um outro fator de risco importante são as infecções por HPV. Então, o HPV é um vírus endêmico, né? Provavelmente a grande maioria da população brasileira está exposto já ao vírus. A grande maioria das pessoas que estão expostas não vão desenvolver nenhum tipo de sintoma ou de doença relacionada a isso, mas principalmente quando se trata dos subtipos 16 e 18, eles são oncogênicos e podem levar a câncer em diversas regiões, assim como acontece no colo do útero, ele pode causar câncer na cavidade oral. Principalmente quando a gente fala em base de língua e orofaringe, e loja amidaliana, e amígdala, ok? São duas estruturas, dois subsítios da orofaringe. Tem aumentado muito os casos associados a HPV nessa região. Em alguns países, eles já são mais importantes do que o tabagismo para câncer de amígdala e de base de língua. Não é uma coisa que a gente vê ainda aqui na nossa região como mais prevalente, mas os casos já aparecem. Ele vai ser responsável pelo surgimento de doença em pacientes jovens também, tem um melhor prognóstico no tratamento, mas pelo fato do vírus ser endêmico, isso pode se tornar um grande problema de saúde pública no futuro, e essa infecção está extremamente associada à urbanização da população. Prevenção, vacinação de crianças e adolescentes, a vacina ela já está disponível na rede pública para meninos e meninas, então estimular a vacinação, a gente, né, espera que tenha um ganho importante com isso lá no futuro, e
outra medida de prevenção está relacionada à educação sexual, né? Uso de preservativo. Então, é isso que a gente pode fazer para prevenir. O outro fator de risco grande e importante que eu quero falar hoje é sobre exposição solar. A exposição solar, como a gente vai falar de câncer de lábio, é o principal fator de risco para câncer de lábio, tá? A maioria dos cânceres de lábios vão surgir no lábio inferior, assim como exposição solar também é um fator de risco para câncer de pele em geral. E a maioria dos cânceres de pele, CBC e SEC, eles surgem na face, tá? Então, uso de protetor solar, uso de chapéu, proteção do sol, uso de protetor labial, ok? A gente tem outros fatores de risco que são fatores de risco menores, que cabível também de prevenção, mas que o impacto deles no câncer de cabeça e pescoço não são tão importantes. São esses que estão aí: história familiar, bebidas quentes, fogão de lenha, carne grelhada, má higiene oral, tá? E trauma por prótese dentária. Já foi encontrado aí alguma evidência de que teria uma associação, mas questionável. Então, como eu disse, são fatores menores, mas que são importantes de serem abordados. Inclusive, a alimentação rica em vegetais e frutas melhora a atrofia de mucosa, e a atrofia de mucosa também é um fator de risco. Eu falava, para concluir o tema prevenção, que além de tentar orientar esses pacientes a procurar o atendimento na unidade de saúde para que ele possa ser avaliado com certa frequência, para ver se já tem alguma lesão inicial, que eles possam retirar, né, essa exposição ao fator de risco. Também orientar os pacientes sobre autoexame preventivo da cavidade oral. Então, orientar o paciente a fazer sempre a inspeção oral da boca, em frente ao espelho, procurando por manchas, por feridas, qualquer sintoma que esteja presente aí, principalmente quando ele persiste mais do que 21 dias, nesses pacientes, principalmente que estão associados a fatores de risco, que eles procurem um médico ou dentista para avaliação. O que eu queria falar sobre exame da cavidade oral? Eu não tenho dúvida que todo mundo sabe fazer exame da cavidade oral. O que eu queria chamar a atenção nesse tópico é porque eu já tive diversos relatos quando eu estava fazendo capacitação para residentes, para acadêmicos, de muitas vezes o paciente procura e a gente não se atenta para a importância de fazer o exame, né? Às vezes o paciente está com uma queixa de uma dor na língua, com uma queixa de dor de garganta, e a gente não pensa na doença. E você tem que pensar sempre, principalmente quando você está diante de um paciente mais velho, que tem histórico de tabagismo, ok? Como que a gente faz o exame de cavidade oral? A gente avalia todos aqueles subsítios que eu falei anteriormente, né? Então, a gente começa fazendo, faz um exame do lábio inferior, faz o exame do lábio superior, tem que fazer o exame completo da língua, principalmente borda de língua, ventre de língua, assoalho anterior, assoalho lateral, são os principais sítios de câncer de cavidade oral. Fazer o exame das gengivas, olhar a mucosa jugal, o palato duro, né, lá no céu da boca. Fazer um exame completo da língua, incluindo palpação da língua, tá ok? O exame da orofaringe, né, olhar o palato mole, a úvula, a loja amidaliana, os pilares amidalianos, a parede posterior da orofaringe. A dificuldade que a gente vai ter para completar o exame aqui está relacionada à base de língua. Eu faço o exame da base de língua com uma luva, eu faço um exame de palpação, né? A gente não vai conseguir fazer através da horoscopia, visualizar a base da língua, mas quando eu vou fazer a palpação da língua e eu faço uma palpação da base, também incomoda um pouquinho o paciente, mas se tiver algum tumor, alguma área de induração na região da base da língua, você vai conseguir sentir com o exame. E para completar o exame, é importante avaliar a drenagem linfática cervical, né? Eu tinha falado que os tumores de cavidade oral eles começam lá na mucosa e próximo passo na evolução tumoral é metastatizar para o pescoço.
O pescoço a gente divide aí, olha, na verdade são 7 níveis, aparecem 6 níveis aí, o 7º nível é na fúrcula external. Mas importante para a gente, em cavidade oral, são os níveis 1, 2 e 3. Esses são os sítios de metástase, né? O tumor ele tem um comportamento muito previsível. Ele vai crescer, infiltrar e dar metástase para um desses níveis. Então, avaliar o nível 1, que é o nível submandibular, o nível 2, ele fica atrás, né, do nível submandibular e abaixo da orelha, e o nível 3 fica abaixo do nível 1 e do nível 2 até a altura da cricoide. Todos fazem parte do pescoço lateral, abaixo do mento, na região anterior também, palpar aquela região, e identificando algum linfonodo suspeito. O que é linfonodo suspeito? É um nódulo, geralmente maior do que 2 centímetros, duro, fixo, né? Quando você tenta movimentar, ele parece estar aderido aos planos profundos. Isso vai chamar a atenção e vai merecer uma avaliação mais pormenorizada, principalmente se esse paciente tem alguma lesão na cavidade oral ou mesmo se esse paciente é exposto a fatores de risco, tá? Assim como um linfonodo cervical palpável no paciente acima de 40 anos, sempre deve ser investigado. Qual que é a importância da gente fazer tratamento de câncer em fase inicial? O câncer inicial de cavidade oral, a gente poderia definir somente baseado no exame clínico, que seria assim, os tumores T1 e T2, que não deram nenhuma metástase. O tumor T1 ele tem menos que 2 centímetros. O tumor T2 ele tem menos de 2 a 4 centímetros. Tá? Então, veja aí essa lesão que foi diagnosticado como câncer, uma lesão inicial, é feita a programação do tratamento com cirurgia. Então, programada uma ressecção em 3 dimensões, margem de 1 centímetro. Feita a ressecção da lesão, fica esse pequeno defeito, foi feita a rafia, pronto, o câncer está tratado. Se a margem veio boa, o tumor não tem uma infiltração importante, ele vai ser fechado como um câncer de boca inicial. O paciente não vai precisar fazer radioterapia, não vai precisar fazer quimioterapia, vai conseguir alimentar normalmente. A radioterapia, uma das principais sequelas da radioterapia é a xerostomia. Então, o paciente fica com muita dificuldade para alimentar, perde o paladar, dificuldade para engolir, queixa de boca seca, né? Cárie. Então, o paciente que faz o tratamento do câncer inicial, além de ser um tratamento barato, o paciente ter altas chances de cura, é um tratamento que deixa pouquíssimas sequelas. Mas não é assim que a gente recebe a maioria dos pacientes. As lesões que eu vou mostrar muita lesão inicial aqui e é totalmente fora do padrão que a gente costuma receber. A gente recebe paciente assim, ó, um câncer de cavidade oral, de língua, que já infiltrou, além da língua, o assoalho, infiltrou a gengiva, infiltrou a mandíbula, a pele da face, o mento, deu metástase cervical. Então, olha a diferença e vejam como que o tratamento para esse paciente vai ser um tratamento que vai levar mais sequelas, né, tanto estéticas quanto funcionais, e como as chances de cura estão reduzidas quando você submete um paciente desse ao tratamento. Depois que você faz a ressecção cirúrgica, como eu disse, a maioria desses pacientes eles têm que ser operados. Olha o monte de sequela. O paciente provavelmente nunca mais vai comer pela boca, o paciente não vai conseguir fazer contenção da saliva, vai ficar com uma deformidade estética na face importante, ok? E, além disso tudo, ainda tem que fazer radioterapia e quimioterapia. Ou então a gente recebe nesse estágio, ó, uma lesão já com sangramento ativo, que o paciente não tem condições de ser submetido a nenhum tratamento curativo, vai direto para o tratamento paliativo. Então, como eu falava, uma região de tão fácil exame, onde num tempo onde o acesso ao serviço de saúde, né, todo paciente está coberto por unidade de saúde, de programa de saúde da família, que o paciente demora tanto para chegar no especialista com câncer de cavidade oral. Bem, diagnóstico precoce. O que a gente pode falar sobre diagnóstico precoce? No diagnóstico, como eu falava, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer a lesão suspeita. Então, por que a gente aborda tanto os pacientes
porque a gente quer que o paciente ele tenha noção de que aquela dor de garganta, ela precisa ser avaliada, principalmente se ele tem fator de risco. Que aquela rouquidão, ela precisa de uma avaliação. E muitas vezes o paciente ele retarda procurar atendimento. Eu às vezes recebo paciente que não consultou com médico nenhum, que está rouco há 1 ano. Então eles retardam muito a procurar atendimento. Então é importante difundir informação. Eles precisam entender que quando você fuma há muitos anos, você tem 50, 60 anos de idade e surge uma afta na sua língua, que aquilo pode ser um câncer de boca, tá? E os profissionais de saúde também precisam conhecer as lesões, quais são as lesões suspeitas, e na suspeita, qual caminho tomar. Se você não suspeita da lesão, se você não atenta que aquilo pode ser um câncer, muitas vezes você não toma as medidas necessárias para que aquele paciente seja submetido à avaliação o mais rápido possível. E o câncer ele não espera, tá? Mesmo em épocas de pandemia, você não deve esperar para tomar providência sobre uma lesão suspeita, tá? Essas estruturas de cabeça e pescoço, às vezes um tumor de 4 centímetros, ele causa invasão suficiente para causar uma grande morbidade no tratamento. Então, pequenas lesões causam muitas sequelas, tá? Após identificada a lesão, a próxima fase é biópsia para fazer a confirmação histológica do tumor, se se trata realmente de um câncer ou se é de uma lesão pré-maligna ou lesões benignas. E quando eu tenho o tumor já diagnosticado, o câncer diagnosticado, eu vou fazer o estagiamento TNM, eu vou ver então se isso se trata de um tumor inicial ou avançado, qual que é a localização e as condições clínicas do paciente, se ele, depende de como estão as condições, de qual tratamento que ele tolera, se ele consegue tolerar o melhor tratamento ou se tem que ser feito um tratamento alternativo. E a partir daí é que a gente vai fazer a escolha do tratamento. Então vejam que existem vários passos, né? E o ideal é que a gente não perca tempo nesses passos aqui para o paciente poder chegar entre a identificação da lesão e o tratamento da forma mais rápida possível. Vamos falar sobre cada um então, sobre cada sítio. Vamos começar aqui com câncer de boca. A grande maioria são pacientes tabagistas e etilistas, ok? Eu recebo alguns pacientes, principalmente mais jovens, às vezes mais idosos, que nunca fumaram, nunca beberam e têm câncer de boca. Mas isso é raro, é a minoria. A grande maioria fumou ou bebeu. E a relação de câncer de boca, de língua, de assoalho com HPV, ela ainda é muito pouco, a associação ainda é muito difícil de ser feita, diferente da orofaringe. O paciente vai queixar ferida na boca, dor na língua, mancha vermelha, mancha branca, alguma alteração do que a gente espera que seja uma mucosa normal, ok? E como que é uma lesão de câncer? Senhores, a lesão de câncer, geralmente, ela é uma lesão dura, onde você perde aquele aspecto liso e brilhante da mucosa, né? A grande maioria são lesões exofíticas, tá? Mas elas podem se apresentar como lesão verrucosa ou como uma lesão úlcero-infiltrativa, tá bom? Então, um exemplo de uma lesão inicial, na verdade são 2 lesões, o paciente tem tumores sincrônicos, tá? 2 lesões pequenas, essa característica que eu falei, ó, perde a característica normal de mucosa lisa, começa a apresentar uma irregularidade, um endurecimento e uma lesão exofítica. Aqui uma lesão um pouquinho mais avançada, já seria, né, enquanto aqui a gente seria um T1, aqui seria um T2, uma lesão maior que 2 centímetros. A mesma coisa, ó, uma lesão de bordas elevadas, endurecidas, forma úlcera no centro, tá? Bem diferente de uma mucosa normal. Aqui uma lesão um pouco mais avançada, um T3. Essa lesão, ela começa a formar essas áreas de necrose, também com bordas elevadas, endurecidas, com úlcera no centro, e ela começa a infiltrar para a musculatura da língua. Lembra que eu falei que na boca a língua é o principal sítio dessas doenças. Aqui é uma lesão um pouco diferente, que não é uma apresentação comum. Você vê que não tem nenhuma alteração na mucosa, mas se você fizer a palpação ali da língua, tem uma lesão endurecida na região submucosa, tá? Então é importante fazer o exame de palpação também. Aqui é uma lesão, parece um condiloma, né? Uma lesão mais verrucosa, tá? Existe uma variante do SEC,
que acomete aí, representaria em torno de 10% do SEC, que é a variação de carcinoma verrucoso. E geralmente ele tem essa característica, parece um condiloma, também na borda da língua. Ó, uma lesãozinha de ventre lingual, né? Aqui também uma lesãozinha de aspecto verrucoso. Essa paciente é um paciente jovem que nunca fumou. Isso era um carcinoma escamoso, tá? Uma lesão de ventre de língua aí, ó, bem inicial. Aqui outra lesão no ventre, pegando a assoalho anterior. Então, assim, eu estou mostrando essas lesões para vocês irem se familiarizando com o aspecto desses tumores. Uma lesão de mucosa jugal, também uma lesãozinha exofítica, começa a necrosar no centro. Ó, essa lesão não tem úlcera, mas assim, é uma lesão exofítica, endurecida na mucosa jugal. Aqui uma lesão exofítica na maxila, né, gengiva superior. E aqui uma lesão na gengiva inferior. Então, veja que elas têm o mesmo padrão, né? São lesões, no geral, como eu disse, exofíticas, elas começam a ulcerar no centro, fazer esse tecido necrótico, e é bem diferente de mucosa normal. Aqui já uma lesãozinha também inicial lá no pálato, veja que é uma eritroplasia, uma lesão avermelhada, e ela começa a formar umas áreas de ulceração. Tá? Essa lesão também eu operei um paciente na fase inicial. Ok, câncer de boca é isso, depois a gente volta um pouco. Orofaringe. Orofaringe. Existe, aqui na nossa região ainda prevalece o câncer de orofaringe causado pelos pacientes tabagistas e etilistas. E como eu tinha comentado, a gente vai ver cada vez mais um aumento dos pacientes com câncer de base de língua e amígdala causadas por HPV, ok? Os sintomas: dor ou dificuldade para engolir e dor de garganta. Olha, uma lesão no palato mole, a mesma característica, exofítica, com perda da característica normal de mucosa. Aqui, ó, outra lesãozinha, né, destruindo aí úvula, pegando todo o palato mole. Isso aqui é uma lesão de amígdala. Veja como que a amígdala direita está aumentada, paciente jovem. É só para exemplificar uma questão que eu já tinha colocado. Às vezes, essa paciente ficou semanas tratando como uma amidalite, tá? Então, sempre atentar em um paciente com uma amidalite que não melhora, considerar que isso pode ser um câncer. Eu recebi, de forma interessante, 2 pacientes na mesma semana com a mesma queixa. Os 2 tinham linfoma, tá? Isso é um linfoma de amígdala. E ali uma lesãozinha na parede posterior. Então, todas com a mesma característica. Aqui uma lesão ali na base da língua, como eu disse, às vezes você não consegue ver na uroscopia, mas através da palpação você consegue sentir uma lesão endurada no paciente que está com sintomas. E é uma coisa interessante chamar a atenção, veja que são lesões todas sintomáticas, né? O paciente sempre vai queixar essa lesão, às vezes ele pode demorar até a procurar. É por isso que a orientação é importante. E, para falar por último, câncer de lábio, né? Como eu disse, uma relação clara com exposição solar, então geralmente são aqueles pacientes idosos ou pacientes um pouco mais velhos que têm um histórico de exposição prolongada e o sintoma é uma ferida no lábio, a grande maioria, 90% das vezes, no lábio inferior, que é aquele que está mais exposto ao sol, tá? Então, o ideal é que a gente diagnostique todas essas lesões assim, ó. Veja que é um paciente mais idoso, com uma feridinha no lábio, que muitas vezes ele não dá valor, demora a procurar, às vezes o próprio profissional de saúde tenta fazer um tratamento local, mas sempre pensar, se vê que é um paciente que já tem uma pele agredida, pensar que essa lesão pode ser um câncer de lábio, ela merece uma biópsia, né? E a gente quer diagnosticar assim, ó, nessa fase inicial, o tratamento de câncer de lábio é cirúrgico. Aqui é uma cirurgia que vai ser tranquilo de dar margem, o paciente vai ficar com quase nenhuma sequela, ok? Essas lesões assim também, ó, múltiplas lesões, paciente jovem, mas teve muita exposição solar, também forma essas crostas, né, essas hiperqueratoses, e isso aqui é um câncer de lábio diagnosticado, mas também na fase mais inicial você consegue fazer um tratamento cirúrgico com poucas sequelas, tá? Retirando somente a mucosa do paciente. Aqui também é uma lesão mais extensa, também aquela mesma característica, úlcera infiltrativa, sangrante, friável, mas também superficial, né? Apesar de ser mais extensa, dá para fazer apenas ressecção de mucosa sem perder músculo do lábio. Diferente dessas lesões que eu vou mostrar, que essas aqui são claras. Quando você bate o olho, você sabe que isso é
uma lesão maligna, né? Mas a lesão maior, infiltrativa, onde o paciente vai perder a musculatura, quando você vai dar margem nessa lesão, ele perde quase todo o lábio inferior. Vai ter que fazer uma reconstrução complexa, geralmente usando o tecido do lábio superior, com risco grande do paciente ficar com microstomia, né? Perder a abertura bucal por conta da perda de músculo do lábio. E assim são todas as outras lesões que eu tenho aqui para mostrar, lesões que vão causar um grande estrago estético e funcional quando você vai fazer o tratamento cirúrgico, que é o tratamento de eleição para tumor de lábio. O que é que eu queria falar de biópsia? Se vocês identificam essas lesões suspeitas, vocês podem considerar de fazer a biópsia, e isso adiantaria muito para a gente em relação ao acompanhamento desses pacientes. É muito mais fácil você dar sequência no paciente que já está biopsiado, além disso eu ganho tempo, né? Se eu chego aqui, eu vou fazer a biópsia do paciente, dá para fazer, mas se ele já chegar com a biópsia, o tratamento chega bastante adiantado, o diagnóstico é bastante adiantado. A biópsia ela pode ser incisional ou excisional, eu vou mostrar para vocês, na verdade, como que eu faço a biópsia desses pacientes, tá? E aí vocês podem mandar, se tiver alguma dúvida, ou se vocês tiverem uma forma diferente de fazer, que seja interessante. Eu faço a biópsia geralmente incisional, tá? Eu uso essa pinça que está aí, ó, é uma pinça de biópsia. Ela tem, né, essa boca cortante e ela é muito tranquila de fazer a biópsia. Uma opção que vocês têm, eu já utilizei muito, e provavelmente toda unidade de saúde tem, é a pinça de biópsia que é utilizado na ginecologia, para fazer biópsia de colo uterino, né? A gente ainda utiliza muito essa pinça aqui, porque essa pinça aí, essa que eu tenho, né? Eu comprei, mas ela não está disponível. Mas a pinça de biópsia de colo de útero, sim. Eu acredito que a maioria dos centros tem. Uma outra opção é você utilizar aí uma pinça dente de rato com a lâmina de bisturi, você pode retirar um fragmento da lesão. Gente, como que é a biópsia em lesões como essa, ó, altamente suspeitas para câncer? Vocês têm que evitar de biopsiar essa área brancacenta, onde só tem necrose tumoral, tá? Então, o ideal é fazer a biópsia no centro da lesão, onde tem tumor viável, ok? Não precisa biopsiar a borda, pegar tecido sadio da língua, você vai ter que fazer anestesia local para poder fazer isso. Então, o que eu faço? Eu aplico aí uma xilocaína spray, enquanto eu preparo o material, e venho ali, ó, no centro da lesão, naquela área, perto daquela área onde está ulcerada, e pego um bom fragmento de tumor, tá? Sem pegar essa área branca aí de necrose. Vai sangrar muito pouco, faz uma compressão ali com a gás, não, depois o sangramento cessa espontaneamente, isso aí não é um tumor ricamente vascularizado, não vai dar hemorragia, tá? E você consegue pegar um fragmento suficiente para o patologista te dar o diagnóstico. Um outro exemplo aqui, uma lesão grande como essa, ó, evitar biopsiar a borda, como eu falei, para tentar pegar tecido sadio, biopsia o centro da lesão, só fugindo dessas áreas brancas aí de necrose, né? Então pega ali, ó, tem várias áreas bem avermelhadas ali, ó, sem necrose em cima, pega um fragmento daquele ali, pega como eu disse, uma pinça de dente de rato e uma lâmina de bisturi, tira um fragmento, ou com uma pinça de biópsia de colo de útero serve, e vai dar material suficiente para poder fazer diagnóstico, ok? Aqui, aquela lesão de orofaringe que eu mostrei, a mesma coisa, eu venho com a pinça, jogo uma xilocaína spray, depois eu vou lá e biopsio, vai sangrar um pouquinho, é só orientar o paciente que o sangramento cesse espontaneamente, evitar biopsiar borda de lesão, porque vai doer mais, biopsia o centro ali onde tem tumor viável, onde não tem muita necrose, e manda um fragmento desse para análise. A biópsia ela também pode ser excisional, eu faço isso em casos excepcionais, geralmente quando eu vejo uma lesão muito pequena, que tem muita característica de ser maligna, eu já programo uma ressecção, isso aí eu já faço em bloco cirúrgico, às vezes só com anestesia local, às vezes dependendo da posição eu tenho que fazer com anestesia geral, quando a lesão é muito posterior, mas eu já entro fazendo uma ressecção com margem, tá bom? E aí, depois que viu o anátomo patológico, confirmando o câncer, eu já fiz o tratamento definitivo, o paciente tratou a lesão inicial, vai ficar com pouquíssimas sequelas. Para finalizar, né, a gente está chegando no final aqui do tempo, eu quero falar das lesões cancerizáveis. Então, entenda bem essa imagem que eu coloquei aqui.
O paciente, ele vai tendo sua mucosa normal sendo submetida aos agentes carcinogênicos, né? Vamos falar aí colocar o tabaco como o mais importante. Então, a mucosa, ela vai desenvolvendo alterações, né? Mutações subsequentes vão acontecendo, é isso que a gente chama de carcinogêneos em múltiplos passos, e a mucosa, ela começa a se alterar. Então, ela vai ficar com hiperplasia, com displasia, até que ela se transforme no carcinoma in situ. Então, existe a possibilidade, quando a gente faz prevenção, da gente diagnosticar lesões que ainda não se transformaram em carcinoma, mas que têm potencial para isso, tá? E lembrar de outra coisa importante, é que toda a mucosa foi exposta ao agente. Então, você tem que ter atenção que muitas vezes, como eu mostrei numa lesão inicial, o paciente desenvolve mais de um câncer, tá? Além de desenvolver mais de um câncer, às vezes a gente trata um paciente, pouco tempo depois ele desenvolve um câncer de outro subsítio. Por exemplo, eu tratei um paciente de cavidade oral, pouco tempo depois ele está com câncer de laringe. 25% desses pacientes de carcinoma escamoso, eles desenvolvem um segundo tumor primário. Tá? Então, é entender que toda a mucosa está doente e entender que a gente pode e deve tentar identificar as lesões nesse processo, quando elas ainda não tiveram transformação maligna. Então, uma das lesões pré-malignas mais comuns que a gente tem são as leucoplasias, tá? Leucoplasia são essas placas esbranquiçadas que não são removíveis quando você tenta fazer ali um tratamento com a gase, né? Tentar remover elas com a gase, elas são fixas, elas têm uma menor índice de transformação maligna, geraria em torno de 10 a 20%, mas são lesões com potencial, ok? Se você tem uma lesão leoplásica, que você suspeita que essa lesão pode estar tendo transformação maligna, né? A lesão ela começa a infiltrar, ela começa a formar uma lesão exofítica na proximidade, no interior. Aí sim, você pode fazer uma biópsia, tá? E geralmente para esse tipo de lesão, né, lesões pré-malignas, ou mesmo para lesões inflamatórias, onde você tem dúvida se isso é só uma inflamação ou se pode ser alguma lesão com transformação maligna, você pode fazer uma biópsia já pegando um pouco de margem de tecido sadio. Nesse tipo de caso, seria interessante, tá bom? Mas é tentar que isso é uma leucoplasia, tratamento, segmento, tá? Acompanhar o paciente frequentemente e suspender o fator de risco, ok? Eritroplasia, essa lesão avermelhada da mucosa, também uma lesão pré-maligna com um índice de transformação maior do que a leucoplasia, então, portanto, é uma lesão que demanda um cuidado maior. Vocês vão ver que nas figuras de cima, né, a primeira figura ainda tem uma lesão muito homogênea, enquanto nas outras já tem algumas alterações suspeitas, né? Então, veja que você tem aí algumas eritroplasias que merecem ser biopsiadas. Aí, de preferência, para essas lesões, né, a lesão que está embaixo já tem uma lesão exofítica ali no centro. Eu já biopsiaria de cara essa lesão exofítica lá no centro, está bem suspeita. Mas se não tiver isso e você achar que a lesão eritroplástica está muito feia, biopsia a borda pegando um pouquinho de tecido sadio. Isso vai facilitar para o patologista na diferenciação de se é uma lesão inflamatória, né, se é uma displasia, tá bom? Mas é importante reconhecer o tratamento a mesma coisa, retirar o fator de risco e fazer acompanhamento frequente do paciente. Eu tenho um paciente que eu acompanho que tem lesões leucoplásicas e eritroplásicas na boca inteira, mucosa jugal, palato, assoalho, e assim, eu faço biópsias frequentes e às vezes nem acho, alguns eu nem nunca achei câncer, mas é importante acompanhar e tirar fator de risco. Líquen plano, também uma lesão que está associada à transformação maligna, é essa lesão esbranquiçada, com esse aspecto rendilhado, geralmente aparece muito em mucosa jugal, tá? E a última lesão maligna que eu queria falar é a ceratose actínica. A ceratose actínica, nesse caso, ela está aparecendo no lábio inferior, tá? É um paciente que teve exposição prolongada ao sol, é uma lesão pré-maligna. A gente tem muita ceratose actínica que aparece na face, né, por conta da exposição solar.
aí da ceratose actínica ela se transforma em um SEC. Então, você vê que a lesão feia, se você suspeita que isso pode ser o câncer de lábio, faça biópsia. Se vier só como ceratose actínica, acompanhar com frequência o paciente, pode ser que demande biópsias subsequentes aí. Bem, o que eu tinha para falar inicialmente era isso. Eu queria passar aí para a Denise, e a gente pode abrir para algumas perguntas, Denise. E aí, a depender das dúvidas, eu posso fazer alguma outra consideração sobre o tema. Ok, Lucas, muito obrigada por essa aula de uma riqueza de conteúdo muito grande. E ficaram algumas dúvidas aqui que eu mesma fui anotando. O pessoal não colocou no chat, não, entendeu? Mas eu queria já pedir a sua contribuição no esclarecimento de algumas questões. Sim. Em relação ao diagnóstico precoce, que eu acredito que é o desejo de todo mundo, mas é o processo mais desafiador, né? E se a gente focar em trabalhar na perspectiva do diagnóstico precoce, eu acho que a gente está focando naquilo que no objetivo principal, né? O que a gente percebe que os municípios colocam para a gente, que é uma realidade mesmo, é que qual seria o prazo que, tendo diagnosticado uma lesão suspeita, né, ele bem inicial, o profissional, ele na clínica, ele suspeita de outras condições que não câncer, né, e ele vai estar tentando tratar aquilo ali, fazer uma abordagem clínica inicial, para ver, para descartar as hipóteses, né? Qual você considera que seria o prazo máximo que um profissional de saúde bucal deve aguardar para proceder ao encaminhamento ao especialista em estomatologia ou ao cirurgião de cabeça e pescoço para um diagnóstico por meio de biópsia ou por outra, mas por meio de fazer o encaminhamento. Quanto tempo você acha que o profissional deve aguardar fazendo uma abordagem clínica para antes de encaminhar o paciente? Ok. Denise, hoje a gente funciona, né, nosso serviço de oncologia, ele funciona da seguinte forma. Eu até coloquei nesse slide o meu agradecimento, né, tanto à CBG quanto ao Dilson Godinho, à Unimontes e, logicamente, à Gerência Regional de Saúde pela oportunidade. A gente divide da seguinte forma: as lesões suspeitas, a gente tenta encaminhar, assim, e tem uma porta de entrada muito boa pelo ambulatório de estomatologia da Unimontes. Então, eu mostrei muitas lesões pré-malignas e lá eles fazem acompanhamento dessas lesões para a gente, e quando existe uma suspeita maior ou quando a biópsia confirma o carcinoma escamoso, eles nos encaminham para a gente poder definir um tratamento definitivo. Então, é difícil de você falar em tempo. Se você olha para aquela lesão e como aquelas lesões que eu mostrei, veja que eu mostrei câncer desde câncer bem inicial até lesões um pouco mais avançadas. Lesão com aquela característica é muito suspeito de carcinoma escamoso. Às vezes aquela lesão pode ser um paracoco, infecção por fungo. Eu já tive lesões como aquelas que vieram como leishmaniose, mas se o paciente tem todos os fatores de risco, ele preenche todos os critérios, você tem que tentar fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Okay. A biologia tumoral ela é muito diferente de um paciente para o outro, Denise. Eu tenho pacientes que chegam com lesões não tão grandes, que já tem a lesão há mais de 1 ano e meio, às vezes 2 anos, que ele queixa que está com aquela lesão. E eu tenho pacientes, como infelizmente eu já tive, pacientes que nunca fumaram, que chegam na primeira consulta falando que começou a sentir dor na língua 1 semana e tem um tumor que já pega toda a língua, tá? Então, o que eu oriento? Na presença de lesões como essas que eu mostrei, que são suspeitas, se o profissional ele não consegue com segurança afirmar que aquilo é uma lesão benigna, ou que ele proceda à biópsia, ou que ele encaminhe, ou, né, se for, como eu disse, se não tiver biópsia,
o serviço que nos dá muito apoio é o serviço de estomatologia da Unimontes, que é um serviço que, eu não sei se agora nesse tempo de pandemia ele continua funcionando. Continua de forma remota, né? Eles têm um contato de WhatsApp, mas eles não têm o atendimento clínico, não. Agora, na pandemia, não. É um serviço de portas abertas. No Dilson Godinho, por ser um ambulatório de oncologia, a gente tem um pouco de dificuldade de receber os pacientes de portas abertas. O que acontece? Hoje, eu não tenho dificuldade nenhuma para fazer a primeira consulta. A gente praticamente não tem fila de primeira consulta. Mas o paciente ele tem uma certa dificuldade para agendar, simplesmente para avaliar uma lesão. Então, o que pode ser feito? Assim, o pessoal, quando eles identificaram uma lesão muito suspeita, eles quiserem, podem fazer contato, pode encaminhar um pedido, né, ou diretamente ao nosso ambulatório, ou pode encaminhar para a gente mesmo, que a gente pode olhar a lesão e, se tratar de uma lesão muito suspeita, a gente já pede para o paciente vir para a gente poder avaliar. Questão de tempo é difícil falar, como eu te disse, varia muito de paciente para paciente. Uhum. Obrigada, Lucas. Em relação aos trabalhadores rurais de pele clara, que o norte de Minas é uma região que tem essa característica, né, de ter muito trabalhador rural, muitas pessoas de pele negra, parda, mas também muitos trabalhadores rurais de pele clara. Qual que seria a orientação mais adequada a ser passada para essa população, porque ela não vai poder tirar totalmente o agente agressor, que é o sol, né? A orientação mais adequada no sentido de prevenção do câncer de lábio para essas pessoas de pele clara? O câncer de lábio, como você disse, ele tanto o câncer de lábio como o câncer de pele, que são relacionados ao sol, eles são raros em pacientes negros, né? Você não tem paciente negro, por exemplo, com câncer de lábio, muito raro isso acontecer. O paciente que é típico é o paciente que tem pele clara e olho claro. A orientação que a gente sempre dá é uso de protetor solar 2, 3 vezes ao dia, mesmo quando o paciente está em casa. Tentar, sempre que possível, que se expor, usar blusas de manga comprida, usar chapéu ou boné e se expor o menor tempo possível. Né? E se tiver que se expor, usar chapéu, usar protetor solar e, de preferência, blusa de manga comprida. Entendi. Aí, no caso, esse protetor solar para lábio seria como se fosse fosse um batom, um creme. É um protetor labial específico, né? Um protetor na face, fator 30. Okay. A orientação que eu sempre faço uma receitinha para eles, orientando a passar aí pelo menos umas 3 vezes ao dia, mesmo quando eles permanecem dentro de casa. Ótimo. E se fumar, né? Cessar o fumo. Em relação aos profissionais que estão assistindo a gente aqui e que eles atuam na atenção primária e eles não têm materiais para a realização das biópsias, né? Você orienta, como profissional, como cirurgião de cabeça e pescoço, você orienta que esses profissionais da atenção primária, mesmo sem ter feito uma especialização, um curso, né, de formação profissional, que eles façam essa biópsia na atenção primária, que solicitem a aquisição dos materiais, essa pinça que você colocou. Você orienta que essa seja uma prática rotineira na atenção primária? Qual que é a sua posição em relação a isso? Eu acho que sim, Denise. Eu acho que eles podem fazer essa biópsia. Às vezes, como eu disse, uma dificuldade que a gente tem é o fato de que eu formei na Unimonte e a Unimonte sempre teve uma clínica muito rica, sabe? E eu não me recordo de ter atendido, dado qualquer atendimento ao paciente com câncer de cabeça e pescoço, mesmo sendo um câncer tão frequente. Então, a maioria das pessoas, pelo menos na minha época, não tinham contato com pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Então, tudo aquilo que você não tem contato é diferente, você demora um tempo para poder, fica um pouco até inseguro de atuar. É importante fazer essas biópsias, porque, como eu disse, isso agiliza o tratamento, né? O câncer ele não espera, né? Nessa região, um pouco que a lesão cresce, ela já torna a sequela do tratamento maior, ela já
avança no estadiamento. Então, mesmo para quem não tem aquela pinça que eu mostrei, que é a pinça que eu uso, como eu disse, a pinça por muito tempo eu usei, antes de ter essa pinça, eu usava aqui no ambulatório a pinça de biópsia ginecológica, né? Então, se você sabe ali, como eu mostrei, se você biopsia uma área de tumor viável ali no centro da lesão, um pequeno fragmento daquele é suficiente para dar o diagnóstico, sabe? Se você não tiver pinça nenhuma, você pode vir com a pinça, né, a pinça de dissecção dente de rato, né, pinçar um pedaço da lesão e vir com a lâmina de bisturi e cortar esse pedacinho. Então, eu acredito que todo mundo tem condição de fazer biópsia, né? Talvez a dificuldade é a falta de segurança por nunca ter feito, mas dá para fazer, a lesão não sangra, não vai ter sangramento importante. Eu acho que, se possível, deveria fazer sim. Ok, ótimo. Então, pessoal, vocês ouviram, né? Então, assim, quem tem condições de fazer, a gente pode estar buscando, por exemplo, uma qualificação específica para biópsia posteriormente, mas aqueles que têm interesse, que possam, de repente, acompanhar outros profissionais que façam para ir aprendendo, né? E buscando a informação, né, Lucas? Que eu Sim. acho que quando a gente é profissional da área da saúde e é profissional de saúde bucal, o que a gente tem que buscar sempre é oferecer um melhor serviço a cada dia. E se for para prevenir, se for para melhorar a condição de saúde bucal das pessoas, é um conhecimento importante, considerando que você está colocando que é indicado mesmo, então que a atenção primária faça essa biópsia. Em relação à retirada dos fatores que possam estar promovendo o desenvolvimento do câncer de boca, nós temos uma realidade no norte de Minas que é uma quantidade, um percentual muito grande de usuários de prótese dentária, né? Nós temos uma quantidade grande de pessoas desdentadas, seja parcial, seja totalmente, né? E nós temos aí indivíduos que precisam da prótese e não ficam sem ela. Beleza, tudo bem. O SUS já há alguns anos já oferece a prótese pelo SUS. Só que ainda nós encontramos muitos usuários com próteses muito antigas, mal adaptadas, emendadas, né, com super bonder. Então, assim, eu estou colocando para você a realidade. Com relação a esse usuário de prótese, você considera que esse paciente, só pelo fato de estar usando essa prótese, ele é um paciente de maior risco para o desenvolvimento do câncer de boca? E qual seria a ação que você considera mais eficaz para esse público-alvo, considerando que é um percentual muito grande que a gente tem? O que acontece? Como eu tinha mostrado ali, existem alguns trabalhos que conseguiram mostrar uma relação entre traumatismo crônico na cavidade oral e o surgimento de câncer. Mas isso é um fator extremamente questionável, sabe? Mas, assim, o que a gente pode falar sobre isso? Tem uma questão que envolve o fato do paciente estar usando prótese e muitas vezes ele achar que aquela ferida que ele desenvolveu foi causada por conta da prótese. E ele não procura atendimento. Ele acha que é a prótese que está machucando, quando na verdade é um paciente tabagista e que está desenvolvendo uma lesão de câncer, sabe? Então é importante tentar fazer reavaliação frequente, né? Como eu disse, para aqueles que tiverem condições de passar dessa época de pandemia, que puderem fazer campanhas de chamar os pacientes tabagistas, né? Quem tiver os pacientes tabagistas, né, adscritos ali nas fichas, convocar esses pacientes para avaliações frequentes, fazer campanhas de prevenção e diagnóstico precoce seria muito interessante. Ok, tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer, mas agora eu gostaria de dar uma atenção. Se você quiser finalizar o compartilhamento de tela, Lucas, é só você clicar aqui nesse botãozinho de tela, que aí a gente fica com a imagem só dos participantes e a sua. O pessoal está colocando aqui que no caso da realização da biópsia, para onde para onde enviar o material? 2 pessoas ou 3 colocaram essa questão. Pessoal, é o seguinte, o material, o laboratório que realiza a análise anatomopatológica do seu fragmento,
ele tem que ser o laboratório que o município de vocês, o Sistema Único de Saúde do município de vocês, contratualizou, ok? Então, o Dilson Godinho, ele não recebe os fragmentos para análise, certo, Lucas? Não recebe, não é patologia, não tem patologistas lá no Dilson Godinho, não. O município tem que seguir a pactuação que foi feita. Então, existe a cota, né, de exames que o município ele tem pactuado e na medida que o município for tendo biópsias, ele vai usando essas pactuações. O Dilson ele vai receber os pacientes para fazer biópsias de lesões fortemente sugestivas de câncer. As lesões que não forem fortemente sugestivas de câncer, elas terão que ser acolhidas em outro serviço. Nós temos duas dentistas que atuam no Dilson Godinho, que é a Larissa e a Cristina, que elas estão fazendo biópsias lá de lesões que não sejam tão fortemente sugestivas de câncer, devido ao mestrado delas. Então, elas estão coletando para subsidiar análises do mestrado delas. Mas, assim, o Dilson Godinho só está recebendo pacientes com fortemente sugestivos ou pacientes que já têm o diagnóstico. Então, se vocês tiverem feito a biópsia e o resultado da biópsia foi positivo, em outro serviço, e o resultado da biópsia foi positivo, aí você já pode estar encaminhando para o Dilson Godinho para iniciar o tratamento oncológico também, ok? Então, tem várias perguntas em relação para onde enviar, né, a peça cirúrgica, o fragmento, tem que ser para o laboratório que o município tiver contratualizado. Aí tem que ver na Secretaria Municipal de Saúde do seu município qual é o laboratório que faz a análise anatomopatológica, ok? Tem uma pessoa que perguntou, acho que foi Cristina Mameluque, que queria participar com áudio. Cris, você precisa só clicar no microfonezinho que aparece na tela principal. Pode ser que exija uma configuração do seu aparelho. Aí eu não sei se vai ser possível. Enquanto você faz a sua configuração aí, eu queria só fazer mais uma pergunta para o Lucas. Lucas, você está na sala? É que o seu vídeo... Aqui, ok. Lucas, em relação... Desculpa aí, caiu a conexão. Okay. Ah, ok, tranquilo. Lucas, em relação a esses pacientes que estão chegando para você, para o seu tratamento, em estágios muito avançados. Cristina? Só um minutinho. Oi, Cristina. Nós estamos te ouvindo, viu? Se você quiser, você já pode falar a sua pergunta. Obrigada. Tá, obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ótima exposição, viu? Parabéns. Sobre a questão, um ponto de vista. Não necessariamente a gente precisa saber fazer a biópsia. O mais importante, que eu acho, é a gente identificar essa necessidade, porque, graças a Deus, pelo menos na rede aqui pública da prefeitura, essa parte eu acho muito bacana, assim, é muito rápido, sabe? A gente identificando, entrando em contato, o atendimento é quase que imediato. Agora, na pandemia, né, devido a uma série de razões, o trâmite fica um pouquinho mais lento, né, porque não pode estar atendendo, tem os horários de cada paciente, não pode estar marcando muitos pacientes, eu digo lá no céu, né, e mesmo aqui nas unidades. Mas, graças a Deus, pelo menos aqui no meu território, tem feito bastante detecção, assim, de casos, né? E não tem tido problema nenhum, pelo contrário. Assim, é até um elogio, viu, ao serviço especializado da Prefeitura de Montes Claros. Eu não tenho queixa. O que eu já falei uma vez, acho que foi o ano passado, numa conferência que teve lá no CRO do Estado, né? Onde eu acho que para um pouquinho o fluxo é quando chega na parte terciária, hospitalar. O paciente ele fica um pouco perdido, né?
se não tiver um profissional que até leve ele, pague lotação, como eu já falei aqui outras vezes, então talvez falte mais a questão social, sabe? De apoio a esse paciente. Mas a questão do fluxo das unidades para a biópsia, eu acho excepcional. Eu acho, assim, muito boa. E uma lacuna que eu tenho visto é nos asilos. Detectei recente um caso avançado no Asilo São Vicente. Ok? Então é isso. Obrigada aí pela fala. Cris, eu quero agradecer a sua fala e você compartilhar conosco a sua experiência, né? Eu não sei se eu estou certa, mas eu lembro de você ter compartilhado algo na oficina de detecção precoce que realizamos ano passado, não foi você? Foi. Ah, sim. Lembrei da sua voz, Cris. Então, muito obrigada, né? A gente quer parabenizar mesmo o município de Montes Claros pelas ações, parabenizar você também pela sua atuação clínica, sua atuação profissional e na sua Obrigada. abordagem também de promoção da saúde. E eu quero também estar, assim, colocando que essa realidade de Montes Claros, ela não é a realidade de todos os municípios, né? Nós temos municípios com enfrentamentos muito difíceis, municípios que têm muitas dificuldades no sentido de autonomia do coordenador para desenvolver ações, para compra de equipamentos, compra de materiais, insumos, para até a chegada para o usuário, com relação ao usuário, o profissional tem dificuldade. Então, assim, nós temos várias realidades muito difíceis, inclusive na norte de Minas, de profissionais sofrendo muito, assim, questão de acesso da zona rural, enfim. Então, eu acredito que essa fala de Lucas foi uma fala abrangente, né? Ela contemplou várias realidades e o objetivo de todo mundo aqui é um só, né? Prestar um atendimento o melhor possível para a população do território de abrangência, porque nós todos aqui somos de atenção primária e a gente sabe que a gente cuida ao longo da vida inteira de um grupo de pessoas, então a gente tem condição de acompanhar as pessoas ao longo do tempo e de causar verdadeira prevenção. A verdadeira detecção precoce é a partir de nós, da atenção primária. Eu acho que a abordagem ela foi muito bem colocada, a abordagem de Lucas, a abordagem sua também. Agradeço aos outros colegas que também participaram no chat. Lucas, uma última pergunta, uma última fala, na verdade, não seria uma pergunta, eu queria, já caminhando para considerações finais, já para a gente estar encerrando, eu queria só deixar uma palavra, assim, é engraçado, assim, da palavra não seria nem engraçado, é interessante como que um usuário chegou para você naquele ponto daquelas fotos. Eu fico pensando assim, de quem foi não vamos pensar em culpa, mas por quantas pessoas essa pessoa não passou e ninguém falou para ela para procurar o tratamento, que aquilo estava estranho, né? Eu queria deixar assim essa reflexão para que a gente possa pensar de forma bem ampliada. Será que o conhecimento de saúde ele não está ficando só com a gente? Será que não seria agora o momento da gente compartilhar conhecimentos científicos com os agentes comunitários, com a associação de bairro, com o padre, o pastor, com as donas de casa, com os trabalhadores rurais, fotos de lesões, para que eles possam pensar e eles mesmos buscarem os serviços de saúde quando eles verem que estão diante de algo que não está normal. Né? Eu acho que, assim, gostaria de deixar essa reflexão para que a gente possa buscar ao máximo a dispersão dos conhecimentos a respeito da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de boca. Eu queria passar a palavra para você, Lucas, para você fazer esse encerramento, né, em cima disso aí. Obrigada. Sim, Denise, o tratamento de um paciente com câncer, ele sempre vai demandar muita gente para que aquilo aconteça. Eu estimo que todo paciente que eu trato com câncer, somente especialidades médicas, eu vou ter em torno de 7 especialidades envolvidas. Então, o tratamento, digamos assim, o cuidado do paciente, ele começa bem lá atrás.
E essa foi a mesma coisa que você está colocando, foi a percepção que eu tive. Assim, eu queria entender por que o paciente chegava naquele estágio. Será que o diagnóstico lá na unidade é que acontecia de forma tardia? Será que ele demorava a procurar o atendimento? Será que ele era diagnosticado, identificado precocemente, mas ele demorava a chegar no serviço terciário? Então, quando a gente faz essa campanha, quando a CBG faz essa campanha, a gente tenta atuar em todas as frentes. Então, a gente atua, como eu disse, sobre os pacientes, a gente atua sobre o serviço de saúde pública. A CBG ela está sempre enviando representantes ao Congresso, tentando mudar leis, aprovar leis que facilitem o acesso desses pacientes tanto ao tratamento quanto à reabilitação. É importante levantar essa questão da necessidade de um cuidado multidisciplinar. É sempre importante, quando vocês identificam um paciente desse na unidade, já não espere chegar no serviço terciário, já encaminha para avaliação com o nutricionista. Metade desses pacientes chegam para mim com desnutrição, e isso impacta no tratamento, então já encaminha para nutricionista. É importante a avaliação do odonto, né? Todo paciente que vai fazer tratamento de cabeça e pescoço precisa de uma avaliação do dentista. E, como eu disse, se alguém tiver interesse em se empenhar em fazer campanhas de prevenção e diagnóstico precoce de cabeça e pescoço na sua cidade, na sua região, a gente está à disposição, pode me procurar, eu ajudo no que for necessário. E eu acho que seria muito interessante a gente começar a trabalhar dessa forma. Eu acho que a gente vai conseguir ajudar muita gente. E, como você disse, transferência de conhecimento, eu acho que é muito importante, sabe? Eu acho que é isso que vai fazer a gente mudar esse cenário que a gente vive aqui atualmente no câncer de cabeça e pescoço. É isso aí. Obrigada, Lucas. Pessoal, ficou faltando só uma fala para vocês a respeito da importância da adequação do meio bucal logo no encaminhamento do paciente para diagnóstico da lesão. Diagnosticou a lesão, já marca em caráter de urgência, não pode adiar a adequação do meio bucal daquele paciente. Às vezes tem alguns dentes com doença periodontal, você pode vir a ficar com dúvidas se faz a extração, porque você ainda não tem o diagnóstico. Mas todo o meio bucal, ele deve estar limpo, adequado, sadio, ok? As cáries dentárias serem tratadas, pelo menos fazer o selamento provisório delas, ser feito o tratamento da periodontal, e, se houver restos radiculares, fazer a remoção dos restos radiculares. Então, a gente acabou não falando sobre isso na apresentação, mas muitos pacientes oncológicos têm que suspender o tratamento e ter um risco de um tratamento adequado, de um prognóstico adequado, por conta de que teve que parar o tratamento por causa de problemas dentários. Não é, Lucas? Então, assim, nós temos vários relatos de pacientes que estão chegando para tratamento no Dilson Godin com restos radiculares, com a condição de saúde bucal muito precária. Então, a gente queria reforçar a importância. O atendimento da adequação do meio bucal do paciente oncológico, ela é urgência em tempos de pandemia. Então, não é possível que o município deixe de atender um paciente oncológico em tempos de pandemia, ok? Lucas, eu acho que é isso. Você gostaria de falar mais alguma questão? Eu acho que já são 11h30. Deixa eu só encerrar aqui, espera só um minutinho. Não, é isso, Denise, está ok. Eu, mais uma vez, queria agradecer, viu, a você, em nome da Gerência Regional de Saúde, pela oportunidade de poder fazer essa apresentação e falar sobre câncer. E, como eu disse, assim, a gente está à disposição, né? Eu deixei meu contato, quem quiser discutir algum caso, precisar de alguma opinião relacionada a algum paciente, eu estou à disposição, e à disposição da GRS também, para qualquer situação futura. Gente, então é isso. Lucas, muito obrigada a cada um que está presente. Te agradeço por ter reservado esse tempo para nós, ok? Então, eu vou estar encerrando a gravação da reunião e vamos estar também despedindo. Essa aula será disponibilizada no seu canal, né, Lucas? Isso. E, posteriormente, logo que a gente tiver o link, a gente manda para os coordenadores de saúde bucal, e aí
é interessante que todos os profissionais tenham acesso à aula. Pessoal, tenham um bom dia, tenham um bom almoço, que Deus abençoe a cada um, ok? Então, nós vamos encerrar. Obrigada. Obrigado, bom dia.